Hoje a gente vai falar sobre comprar estacionamento ou montar estacionamento. Qual que é a melhor opção? Quando a gente deve comprar ou quando a gente deve montar? Se eu posso montar estacionamento e investir muito menos do que comprar, por que eu compraria um estacionamento? Então é uma pergunta muito importante de se fazer e é essa resposta que a gente vai dar para você hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa os sininhos, me segue lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece no ramo de estacionamento, no mercado de estacionamento e começar a investir dentro desse mercado, que hoje é um dos melhores mercados que tem dentro do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que, independente da cidade que você está, tem uma oportunidade aí para você no ramo de estacionamento. Primeiro eu quero explicar para vocês que eu fiquei um tempo meio sumido aqui do canal, passei um tempo quase sabático, né? Um período quase sabático aí durante o meio da pandemia, por um motivo muito claro, né? A gente teve uma mudança de escritório, também tive uma mudança de casa também, e eu estou montando uma estrutura aqui no meu escritório e também na minha casa para poder gravar com mais regularidade. Então a gente vai ter vídeos tanto aqui do escritório, quanto aqui do escritório da minha casa, quanto do escritório onde é o nossa sede, né? Administrativa. Eu vou gravar dos dois lugares, então vocês vão perceber algumas mudanças talvez no cenário de um lugar e de outro. Hoje é assim, sem nenhum aparato, hoje não tem slide, hoje não tem computador e hoje não tem também o quadro branco, né, que a gente utiliza às vezes para fazer uma anotação, tentar dar uma explicação um pouco mais precisa, né? Então eu vou aqui tentar descer um pouquinho o nível do que um investimento em estacionamento quando você monta e quando você compra o estacionamento. Eu tenho recebido muitas perguntas das pessoas e também algumas referências de pessoas de outros estados falando a respeito do mercado em cada uma das suas cidades. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o mercado de estacionamento, cada cidade vai ter uma realidade. Então, por exemplo, tem estacionamentos nossos que a gente pode falar, por exemplo, numa diária de estacionamento a 40, 50, 60 reais, que é diferente de uma realidade de uma cidade pequena. Então, mas da mesma forma que eu entendo que houve um processo de transformação dos estacionamentos em São Paulo, que aconteceram da década de 90 para cá, também vão acontecer nessas outras cidades. Então, São Paulo é considerado um país à parte, né? Se eu não me engano, hoje, em números atualizados, devem ser mais de 20 mil estabelecimentos de estacionamento na cidade de São Paulo. Depois eu vou consultar direitinho, eu vou pedir para dar um Google aí, eu vou consultar também no site para trazer essa informação mais precisa. Mas não se atenham a isso porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas é só para dizer que o mercado de estacionamento em São Paulo ele é diferente de outras cidades. Cada cidade ela vai ter a sua particularidade, mas você tem grandes metrópoles no Brasil inteiro. Então você tem Rio de Janeiro, que tem a sua capital, você tem Cuiabá, você tem Vila Velha e várias outras cidades que nas capitais têm as suas particularidades também de uma grande cidade. E também, mesmo em cidades menores, tem o centro comercial, tem o centro da cidade, o lugar onde tem as lojas, o lugar onde tem a praça, lugares que tem essa demanda também de estacionamento que você também pode pensar em investir. Então, quando eu falar sobre o mercado de estacionamento, a minha referência sempre vai ser São Paulo, que é o local onde a gente atua, é o local onde a gente está. E também a nossa vivência em estacionamento, né? Então, quando eu falo de uma experiência de estacionamento, eu estou contando a minha experiência, a nossa experiência no ramo. Então até ela já tem mais de 20 anos atuando no ramo de estacionamento, a gente já montou mais de 40 operações de estacionamento só nos últimos 6 anos, então é muita coisa. Obviamente a gente tem experiência para dizer assim que a maioria dos casos deram certo, mas também a gente fez alguns investimentos que acabaram não dando tão certo, por N fatores que eu vou tentar explicar para vocês mais pormenorizadamente os riscos de cada operação, por que é vantajoso você comprar um estacionamento ao invés de você montar. Então o primeiro ponto que a gente precisa observar é o seguinte: montar estacionamento é um bom negócio. Porém, tem muito mais risco do que comprar um estacionamento. Por quê? Quando você compra um estacionamento, você está comprando duas coisas essencialmente. Esqueça todas as outras coisas. Diferente de outros ramos, que quando você entra, você tem que ver instalação, você tem que ver fornecedor, você tem que ver estoque. Eu falo por experiência própria. A minha vivência profissional foi em TI, obviamente, mas o meu pai sempre empreendeu em diversos ramos. Eu já contei para vocês aqui em outros vídeos, meu pai já teve padaria, já teve açougue, já teve mercado, já teve um monte de coisa. E quando você vai comprar um negócio desse tipo, você tem que ver o estoque,
você tem que ver quem são os fornecedores, o fluxo de caixa, capital, fluxo de caixa descontado, enfim, um monte de informações para você saber se aquele negócio é lucrativo ou não. Às vezes você tem um negócio que fatura lá 100, 200, 300 mil reais, mas no final do mês, na ponta ali na régua, no que sobra no final do mês, é 5%, 10%, 15%. Então, como que você sabe se aquela operação é rentável ou não? Você precisa ter muita informação. Já quando você compra o estacionamento, você precisa ter duas informações principais. Essencialmente, quanto deixa de lucro e qual o prazo de contrato. É isso que você compra quando você compra o estacionamento. Imagine que o estacionamento é um caixa eletrônico, que todo mês você vai poder ir lá e sacar aquele dinheiro. E aí você tem lá um estacionamento que deixa 15 mil reais por mês. No ano, ele vai deixar 180 mil. Em 4 anos, ele vai deixar 720 mil. Então é a conta que a gente faz. Então se ele fatura 15 mil por mês, no ano ele vai faturar 180 mil, em 2 anos ele vai faturar 360, em 4 anos ele vai faturar 720 mil, ok? Então esse é o primeiro parâmetro que a gente tem. Obviamente garagem não é relógio, estacionamento nenhum é relógio. Você vai ter meses que você vai faturar um pouquinho mais, você vai ter meses que vai faturar um pouquinho menos, e isso está dentro de uma operação normal de estacionamento. E outro fator também que precisa ser considerado é que existe uma coisa que, embora no Brasil não seja tão alto, a gente tem a inflação também. E estacionamento, geralmente, ele corrige acima da inflação. Então, o estacionamento que hoje fatura 15 mil, o ano que vem ele vai faturar mais do que 15 mil, ou seja, ele vai corrigir acima da inflação. Mesmo pagando mais aluguel, mesmo pagando um pouquinho mais de funcionário, mesmo cobrindo os custos, ele corrige um pouquinho acima da inflação. Por quê? É uma questão muito simples da gente entender, que é conhecida por qualquer pessoa que já estudou um pouquinho sobre mercados. É oferta e demanda. Quando você tem uma grande procura, você consegue diminuir a oferta, ou seja, você consegue aumentar o preço um pouquinho do estacionamento. E isso não tem nada a ver com quanto o seu concorrente cobra ou quanto outras pessoas do bairro cobram. Não é igual pão, não é igual farinha, não é igual leite, não é igual qualquer outro produto que você vai no mercado e você tem uma referência de preço. Estacionamento é conveniência, é para atender uma necessidade. Então, se existe uma necessidade e essa necessidade de parar carros, existe uma oportunidade. É nisso que a gente atua. Então, você vai ver estacionamentos em lugares, por exemplo, que alguém nunca pensou que nunca foi estacionamento. Ainda assim é um bom negócio, porque existe uma demanda, se existe uma demanda reprimida, existe também uma oportunidade naquele local. Então, seguindo esse conceito de que estacionamento, ele é como se fosse um caixa eletrônico que você vai lá e saca dinheiro nele todos os meses, obviamente não é tão simples assim, mas só para você entender a matemática em torno disso, vamos dizer que você vai comprar um estacionamento que você vai pagar em média de 25 a 40, 45 vezes o valor do lucro líquido do período. Significa que um estacionamento, só para falar uma conta redonda, que ele deixa 10 mil reais de lucro, ele vale entre 250 e 450 mil. Quais são os fatores que determinam quanto que vale um estacionamento? Existem algumas variáveis para você definir exatamente como que você faz uma avaliação de um estacionamento. Que a gente não vai entrar nesse quesito dentro desse vídeo, não é o objetivo do vídeo, a gente vai colocar outros vídeos no canal para tratar sobre como é feita a avaliação do estacionamento. Então, quando você compra um estacionamento, essencialmente você está comprando prazo de contrato e você está comprando lucro. Então, se um estacionamento você tem um contrato de 4 anos, você sabe que em 4 anos, se ele deixa 10 mil, você vai ter 480 mil reais de faturamento. A gente tinha feito uma conta de 15 para 720, mas arredondando para ficar mais claro, 10 mil de faturamento, vezes 48 meses de prazo de contrato, no período você tem 480 mil de faturamento em todos aqueles 4 anos. Quando a pessoa está vendendo estacionamento, o que ele está fazendo? Ele está antecipando essa receita. Se ele ficar lá trabalhando, operando, ele vai ter essa receita ao longo de 4 anos. Só que o que ele faz? Ele vende o estacionamento e ele antecipa esse caixa. E aí ele vai fazer isso mais barato. É como se você fosse, literalmente, tomar um empréstimo no banco. Você toma esse empréstimo no banco, quando você paga mais. Obviamente, porque tem os juros, a correção. Estacionamento ele segue mais ou menos a mesma lógica, só para vocês entenderem de maneira geral. Então hoje, se eu pegar 100 mil no banco, quando eu for pagar, eu estou devendo quase 200. Por quê? Porque tem juros, tem correção, depende do prazo, juros sobre juros, mora, entre outras coisas. Quando você vende um estacionamento, ou melhor, quando você está comprando um estacionamento, você está pagando para a pessoa que está no local
existe um fundo de comércio. No estacionamento existe sempre 3 pessoas, o comprador, o vendedor e o dono do imóvel. E o dono do imóvel, ele não tem nada a ver com a negociação do fundo de comércio. Quando você está comprando um estacionamento com faturamento, com prazo de contrato, você está comprando direto do dono do estacionamento, que é o fundo de comércio, que é uma empresa que tem naquele local. Então, aquela empresa, ele tem um contrato com o proprietário do imóvel, e quem está te vendendo o estacionamento é o dono do estacionamento e não o dono do imóvel. É para ele que você está pagando. Só que se o estacionamento você tem em 48 meses, você vai ter um faturamento de 480 mil, você não pode pagar 40 vezes, 45 vezes, porque você pagaria, por exemplo, 450 mil no negócio, você vai faturar 480. O negócio começa a não fazer muito sentido. Então, como que você calcula o preço de um estacionamento? Você calcula quanto ele fatura, o tempo que você vai precisar para pagar, que a gente chama também de ROI, quanto tempo o seu capital retorna. ROI é uma sigla em inglês que se chama Return Over Investment, que é quanto tempo o seu capital vai retornar para você. Então, se você investiu, por exemplo, 300 mil reais para comprar um estacionamento, você vai ter 30 meses para pagar esse estacionamento. E depois desses 30 meses você vai ter mais 18 meses de faturamento, que é o lucro da operação. Então você pagou 300 mil, mas você vai ter 480 mil no final daqueles 4 anos. E isso sem contar a correção do dinheiro naquele período que vai ser acima da inflação. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas se eu deixar dinheiro no banco, eu vou ter uma receita de tanto, uma renda no final de tanto, sem ter que trabalhar, sem correr muito risco. Se eu pego 300 mil reais hoje, que é o dinheiro de comprar um estacionamento, que deixa 10 mil de lucro, e eu ponho numa poupança, no final do ano, eu vou ter aí, se for uma taxa de 6%, aproximadamente 6% ao ano, vai dar 3 vezes 6, 18, 318 mil. Obviamente, se você não tirar nenhum real desse dinheiro, esse dinheiro vai corrigindo aos pouquinhos e vai dar um pouquinho mais, vamos dizer que chega a 322 mil, que já é um valor muito alto. 322 mil é a receita que você teria com dinheiro aplicado na poupança. Porém, esse valor, no final do ano, pode acontecer da inflação ser superior ao rendimento da poupança e você ter um efeito inverso. Ou seja, em vez do seu dinheiro valer mais, ele vai valer menos. Coisa que no estacionamento não vai acontecer. Se você tem 10 mil de faturamento no estacionamento, no final do ano, a probabilidade é que você esteja faturando 12, 12,5, 13, esteja faturando mais, que é uma coisa natural. Ele não corrige pela inflação, ele não corrige de acordo com a inflação. Então, quando você compra estacionamento, você está comprando lucro e prazo de contrato. Se você paga 300 mil no estacionamento, você tem mais 18 meses para poder ter o ganho desse capital. Essa é a conta que você precisa fazer quando você está investindo no estacionamento. Dito isso, o que você... Aí você fala assim, mas não vale a pena, só 18 meses vou trabalhar. Geralmente o que pode acontecer, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, de largo é o que mais acontece, é que existe uma renovação depois desse prazo. Então, onde que você ganha quando você compra o estacionamento? Você ganha quando você pagou menos do que aquele estacionamento vai faturar ao longo do período do contrato, que são 48 meses, 60, 36, enfim. Independente do prazo do contrato, você vai sempre pagar menos do que o prazo do contrato. Por exemplo, vamos supor que o contrato é de 2 anos. Você não pode pagar em 30 meses uma coisa que você só vai ter de 2 anos de receita. Então não faz sentido. É onde as coisas começam a não fazer muito sentido. Quando você faz esse investimento no estacionamento, você conta com a renovação também, que é uma possibilidade real. Chegou no final do contrato, você fala com o proprietário do imóvel, ele vai renovar o contrato para você e você vai ter mais 4 anos. Além desses 4 anos, você tem mais 4 anos de faturamento, ou seja, um faturamento de 480 mil em mais 4 anos vai para 960 mil, quase 1 milhão em 8 anos, sem contar com a correção do período. Então a gente não está considerando que esse estacionamento, depois de 2, 3 anos, ele não vai estar faturando 10, vai estar faturando 14, 15, 16 e por aí vai. Além disso, você conta também com a valorização do ponto. Então, se você pagou 30 vezes quanto aquele estacionamento fatura, então vamos dizer que aquele estacionamento fatura 10 mil reais e você pagou 300 mil reais. O que acontece se esse estacionamento começa a faturar 15 mil? É uma pergunta que eu te faço. Parece uma pergunta simples, mas é uma coisa muito importante para a gente considerar. O que vai acontecer? Esse estacionamento ele vai estar valendo mais do que ele valia quando você comprou. Ou seja, se ele deixava 10 e agora ele deixa 15,
Se ele valia 300, agora ele vale 450 mil. É uma conta muito simples de se fazer, que é o que acontece. Então, existem várias formas de você ganhar dinheiro com estacionamento. Quando você compra o estacionamento, você ganha no período do contrato, você ganha na valorização da correção acima da inflação e você ganha também na valorização do ponto comercial. Só que você não pode contar com a renovação para você poder efetivar um negócio. Você tem que contar que o prazo do contrato é o prazo que tem lá que a pessoa que está vendendo te ofereceu. Ou seja, o contrato que ele tem de 4 anos, ele vai te prometer e vai fazer um contrato de 4 anos para você. Numa venda de estacionamento, contrato de locação é condição sine qua non. O que significa? O que é condição sine qua non? Sem ela, não existe negócio. Então o que acontece? Você foi lá, você gostou do estacionamento, você está satisfeito com o lucro do estacionamento, você fez uma proposta, o cara aceitou a proposta, você passou o período da garantia, ele te acompanhou um mês lá, você viu que realmente o estacionamento fatura aquilo que o cara falou que faturava, você está satisfeito, chegou na hora de fazer o contrato, o cara falou assim, mas eu não faço um contrato novo. Você tem que dar sequência no contrato do cara. Já tem 2 anos e faltam 2 anos. Você não pode pagar sobre 30 vezes um contrato, você só tem 24 meses. Então, nesse caso, na maioria dos casos, a negociação é desfeita. Outro caso que pode acontecer também, chega lá, o aluguel é 10 mil reais. Aí chegou lá na hora de fazer um contrato novo para você que está comprando estacionamento, o proprietário falou assim, não, eu faço um contrato novo de 4 anos, mas eu quero 14 mil reais de aluguel. Aí é uma coisa que você vai ter que avaliar se vale a pena correr esse risco ou não. E aí entra-se numa nova negociação com o vendedor para saber se o vendedor aceita reduzir o valor do negócio. Por quê? Vamos tentar não chutar tão alto o valor dessa variação. Vamos supor que o proprietário quer aumentar o aluguel de 10 para 12 mil. É 20% de aumento no aluguel. Ele falou, faço contrato novo para você que está comprando estacionamento, mas eu quero aumentar o aluguel. É um direito dele. Isso é normal. Você tem um contrato que está vigente, está sendo desfeito aquele contrato para ser feito um contrato novo pelo mesmo prazo, 4 anos, por exemplo. Nesse caso, entra-se numa nova negociação com o vendedor, onde o vendedor vai dizer para você assim, tudo bem, eu aceito baixar o valor do estacionamento. Então, se você tinha feito uma conta de pagar 30 vezes o valor que fatura, e o valor que fatura era 10, e agora, com o aumento de aluguel, esse valor vai cair para 8, você vai pagar só sobre o que vai deixar de lucro, os 240 mil. É uma conta que dá para fazer também. São situações hipotéticas. Mas quando você compra estacionamento, qual que é o diferencial? A grande pergunta é, por que eu vou comprar um estacionamento se eu posso montar um estacionamento? Obviamente essa pergunta é muito óbvia. Por quê? Quando você compra um estacionamento, o risco é muito menor. Existe muito menos risco quando você compra um estacionamento do que quando você monta um estacionamento. Então, se você só tem aquele dinheiro guardado, trabalhei a vida inteira, fiquei 20 anos na empresa, recebi uma rescisão e eu não quero voltar para o mercado de trabalho, quero investir em alguma coisa que é meu e eu estou considerando investir em estacionamento. Não monte estacionamento. É um risco que, se você não tiver propenso a risco, você não deve correr. Por quê? Quando você compra estacionamento, você está comprando uma garantia, já existe um lucro e já existe um prazo de contrato. Então você sabe que aquele estacionamento vai deixar aquele lucro durante aquele período. É isso. Tem risco? Tem, como todo negócio tem. Não existe negócio sem risco. Dinheiro na poupança é arriscado, mas o risco quando você compra um estacionamento é muito menor. Então existe risco, mas o risco é menor. Então, quando você compra um estacionamento, você tem que avaliar essa situação. Então, se você não tem muito dinheiro para investir em estacionamento, considere comprar um estacionamento, mesmo que seja um estacionamento pequeno. Tem possibilidade de você comprar um estacionamento em São Paulo, a partir de 40 mil você já consegue comprar estacionamento. 40, 60, 80, 100... Obviamente, o lucro ele é proporcional ao preço que você está pagando. Não adianta você achar que você vai comprar um estacionamento de 60 mil e você vai levar 10 mil reais para casa todo mês. Não vai. Eu já deixo muito claro isso, porque o nosso objetivo aqui é instruir vocês para que vocês entrem no mercado de estacionamento sabendo onde vocês estão pisando. Então não é interesse nosso iludir ninguém, achar que vocês estão fazendo o melhor negócio da vida de vocês
sendo que existe sim os seus riscos, existem os seus cuidados, e é isso que a gente está tentando passar aqui. Então, quando você compra o estacionamento, esses são alguns cuidados que você tem que ter. O que você está comprando? Você está comprando prazo de contrato e você está comprando lucro. Essa conta tem que, no final do período do contrato, você tem que ter ganho mais dinheiro do que você investiu no estacionamento. A renovação do contrato é um plus, é algo a mais. A valorização do ponto é o plus, é algo a mais. O aumento da receita, depois de um tempo também é um plus, é algo a mais. O que você tem que se apegar? A quanto o estacionamento fatura hoje, quanto você está pagando hoje e quanto você vai ter de receita se o estacionamento não faturar mais do que aquilo. É isso que você precisa se ater para você poder fazer negócio de estacionamento. Então, se você não tem muito dinheiro, você não tem um capital alto para você poder investir em estacionamento, considere investir em um estacionamento já montado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: um estacionamento pequeno, ele dá o mesmo trabalho de um estacionamento grande. Um estacionamento que deixa 5 mil, ele dá o mesmo trabalho de um estacionamento que deixa 50 mil. Por incrível que pareça, os problemas são os mesmos. O trabalho é o mesmo, a administração é a mesma, não tem diferença nenhuma. A única diferença é a quantidade de carros que você vai ter que gerenciar mais, entra mais. Às vezes é o tamanho do pátio, que é maior, então você tem mais espaço para você poder rentabilizar. Às vezes é o horário de funcionamento, uma garagem que funciona 24 horas, você tem mais tempo para rentabilizar. Enfim, então a diferença entre um negócio pequeno e um negócio grande, em termos de administração, eu não vejo nenhuma diferença que eu possa dizer para vocês. Um grande é melhor do que um pequeno é melhor do que um grande. Obviamente, quando você tem um estacionamento maior, é muito melhor. Porém, dependendo de como você quer entrar no mercado, eu quero realmente entrar no ramo de estacionamento, eu indicaria para você ter mais de um, para você poder colocar os seus cestos, seus ovos em mais de um cesto. Então, por exemplo, você tem 3 estacionamentos com contrato de 4 anos. Se eventualmente no meio do caminho você perder um, você tem outros 2 contratos que vão te dar uma renovatória por mais 48 meses. E quando você já está no mercado, já está no ramo, você se torna apto também para entrar em outros negócios. E aí você começa a fazer negócios. Estacionamento você ganha dinheiro quando você opera, quando você vende, quando você faz o estacionamento faturar mais. Então tem várias formas de você ganhar dinheiro com estacionamento. Quando você monta estacionamento, qual que é a grande questão assim, que é a diferença entre comprar um estacionamento já montado e montar um estacionamento? É o risco. Quando você monta, você não tem histórico de faturamento, você não tem referências para você saber quanto aquele negócio vai faturar. Existem ferramentas para que você possa montar projeções? Existem. Eu consigo fazer isso? Consigo. Por isso que a gente consegue ser assertivo e montar mais estacionamentos e acertar mais do que errar. E o custo para você montar o estacionamento é muito mais baixo do que quando você compra. Porém, o risco é muito maior. Então, por exemplo, se eu monto um estacionamento, eu posso montar um estacionamento com 80, 100, 150 mil, é menos do que eu pagar um estacionamento deixando 10 mil de lucro. Só que esse estacionamento ele pode deixar 15 mil de lucro e valer 450 mil, ou ele pode deixar 3 mil de lucro e valer 100 mil, ou ele pode deixar nada de lucro e aí começar a dar prejuízo. E aí é onde que a pessoa que ela está montando estacionamento, ela tem que ter consciência o quanto ela é propensa a riscos. Ou seja, eu vou pôr meu dinheiro aqui sabendo que eu vou ter risco daquele negócio não dar certo. Mas também se der certo eu vou ganhar muito mais. Eu investi 100 e vou ter uma receita de 450. É um bom negócio? É um excepcional negócio, é um excelente negócio. Só que também tem situações em que a gente investe 100 e ainda precisa pôr dinheiro do bolso um tempo. Então a pessoa precisa ter caixa, a pessoa precisa ter propensão a risco e a pessoa precisa estar apta para fazer uma boa análise para poder entender se aquele negócio é um bom negócio ou não. Onde que a gente pode ajudar? A gente tem condições de saber se aquele negócio é um negócio potencial ou não. Obviamente não é uma matemática, não é uma ciência exata. A gente consegue fazer com algumas ferramentas, olha, o seu aluguel foi até tanto, a gente tem uma previsão de tanto de receita, e o nosso ponto de equilíbrio é X, Y, Z, e aí a gente tem um potencial negócio na mão. Aí vai do investidor, da pessoa que está montando, querer decidir se vale a pena aquele risco ou não. A gente sempre deixa isso muito claro. A gente presta consultoria tanto para quem quer comprar estacionamento, a gente tem algumas oportunidades de negócio para quem quer entrar no ramo de estacionamento, e também presta consultoria para quem quer montar.
Então, se você tem interesse em comprar ou montar estacionamento, eu vou deixar o número aqui embaixo para que vocês entrem em contato com a gente e a gente possa orientar vocês naquilo que é a melhor opção para que vocês possam investir. Então, quando você monta um estacionamento, você tem muito mais potencial de ganho, porém você tem muito mais risco. O que a gente indica? É entender um pouquinho o perfil do investidor. Se o cara tem só aquele dinheiro, acontece muitas vezes, o cara saiu da empresa, ele juntou aquele dinheiro 20 anos, ele quer investir no ramo de estacionamento, não monta. Porque corre o risco do cara perder o dinheiro. Mas o cara tem outros negócios, não depende daquele dinheiro exclusivamente, e ele quer entrar no ramo, vai montar 2, 3 e quer conhecer um pouquinho mais, aí a gente fala, monta. Se o cara quer investir no ramo de estacionamento e ele tem capital, ele entende os riscos e quer entrar no jogo mesmo para fazer dinheiro, ou seja, ele não está dependendo exclusivamente daquele dinheiro para comer, para sobreviver, tem a mentalidade do empreendedor, é uma mentalidade de assumir riscos, aí ele pode montar. Por quê? Porque aquele negócio tem um potencial de ganho muito mais alto, mas também tem muito mais risco. Então o risco por quê? Porque você não tem garantia de quanto vai faturar, você não tem garantia de que aquele estacionamento ele vai atender uma expectativa de entrar no break-even rápido, então pode ser que você tenha que pôr dinheiro do bolso um mês, um dinheiro que você não depende daquele dinheiro, não é que você vai, não é uma loteria. Claro que existem ferramentas para que você possa fazer um investimento um pouco mais seguro, correndo riscos calculados, riscos moderados. Não é uma coisa assim, vou montar estacionamento em qualquer lugar, sem fazer análise, sem conhecimento, e aí vai dar certo. Não. Estacionamento é muito fácil você perder dinheiro se você for mal orientado. Então procure uma orientação para que você possa fazer um bom investimento. A gente tem como auxiliar tanto para quem quer montar, quanto para quem quer comprar um estacionamento, tanto para quem quer investir. A gente tem opções de investimento também. Tem aquele cara que ele fala assim, não quero comprar porque eu não vou ter tempo para tocar, não quero montar porque eu não quero correr esse risco sozinho, mas eu quero investir no ramo de estacionamento. A rentabilidade dele vai ser um pouquinho menor, obviamente, porque ele vai precisar de alguém que administra. A gente tem administração própria. Então, o investimento não vai deixar, por exemplo, aqui, tanto que deixaria se ele mesmo estivesse trabalhando dentro do negócio. Mas ainda assim é vantajoso por todas as coisas que a gente já falou aqui anteriormente. Então, a gente tem várias opções. Então, se você quer conhecer um pouco mais, quer investir no ramo de estacionamento, seja montando, seja comprando, seja se tornando sócio investidor, fala com a gente e eu vou te orientar para que você possa fazer o melhor investimento possível, correndo riscos calculados e você se torne um empreendedor dentro do ramo de estacionamento sem perder dinheiro, beleza? Obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Toda terça e toda quinta-feira teremos vídeos novos no canal.